Olá, seja bem-vindo ao canal Prozame, o Centro de Promoção e Pesquisa em Saúde da Mente Limitada. Comemoramos hoje uma das datas mais prestigiadas em nosso país e no mundo em geral, o Dia dos Pais. E por isso, acredito não haver oportunidade melhor para refletir com você sobre a importância da figura paterna em nossas vidas e no nosso desenvolvimento. Atualmente, a maneira como se exerce o papel de pai se diferencia em muitas situações da maneira como isso acontecia anos atrás. Há algumas décadas, o pai era visto como o chefe da família, o responsável por impor a sua lei, fazia isso inclusive de forma autoritária e não se preocupava em demonstrar afetividade pelos seus filhos. Na sua relação com eles, deixava clara a diferença que existia. Acreditava-se então, naquela época, que o adulto sabia mais e melhor do que a criança e deveria mostrar o seu poder pela imposição da disciplina. A possibilidade do diálogo, por causa disso, era inexistente. O pai exercia o poder na casa e sua autoridade valia não apenas para os filhos, mas também para sua mulher, que era dependente economicamente dele e por isso se submetia totalmente às regras definidas por ele. A ligação, o vínculo entre o pai e os filhos era extremamente frágil, principalmente no caso da criança do sexo masculino. O pai tinha uma função educadora e disciplinadora e seguia para isso regras rígidas e repressivas e participava muito pouco ou quase nada dos cuidados diários com a criança. A partir de 1950 aproximadamente, no entanto, um número cada vez maior de mulheres passou a fazer parte do mercado de trabalho. Elas conquistaram assim a sua independência financeira e os papéis do homem e da mulher passaram a ser reorganizados de forma igualitária. A antiga forma de organização da família e o papel do homem como marido e como pai começaram então a se modificar. Não há dúvida de que a relação entre o pai e a criança facilita a sua aprendizagem e a integração dela com as outras pessoas. Por isso, em nossos dias, também são responsabilidades do pai, além de representar a lei, dar carinho, participar ativamente da vida da criança, brincar com ela e contribuir com sua educação e formação, o que não quer dizer que ele tenha deixado de ser autoridade. Hoje em dia, cabe sim ao pai dividir com a mãe as tarefas domésticas, além de participar de reuniões na escola, levar a criança ao médico, além de brincar com ela. Isto porque se sabe, e as pesquisas demonstram isso com clareza, que o papel do pai é tão importante quanto o papel da mãe no desenvolvimento de uma criança. Ambos, pai e mãe, se dividem, se complementam tanto no que diz respeito à autoridade, quanto no que diz respeito ao oferecimento de amor e de carinho. Atualmente, um dos maiores problemas encontrados na educação de uma criança é a ausência de seu pai ou de uma pessoa do sexo masculino que o substitua, o que pode fazer com que a criança cresça com baixa autoestima, insegura, dependente e emocionalmente instável. E se você, que é pai, quer assumir a responsabilidade que lhe cabe e construir uma relação saudável com seu filho, atenção, porque aí vão orientações essenciais. Número 1. Aproxime-se de seu filho desde seu nascimento, mesmo que se sinta inseguro em relação aos cuidados com ele enquanto ainda é um bebê. 2. Suas responsabilidades financeiras certamente aumentaram quando você se tornou pai e é possível que sinta a necessidade de trabalhar mais para arcar com as novas despesas. Mas não se esqueça de reservar tempo para estar presente e acompanhar o crescimento do seu filho. 3. Procure se inteirar da vida de seu filho. Saiba o que aconteceu enquanto estava fora de casa. Procure se interessar pelos problemas que ele tem enfrentado e participe das decisões que precisam ser tomadas. 4. Exerça sim a sua autoridade, porque o limite é fundamental para o desenvolvimento do seu filho. É preciso que ele aprenda a conviver com a frustração e com o limite. No entanto, exerça sua autoridade sem ser autoritário.
Escutar a opinião de seu filho não enfraquecerá sua autoridade. Explique por que sim, quando puder dizer sim, e explique por que não, quando precisar dizer não. 5. Não corrija seu filho em público, na frente de outras pessoas. Faça isso sempre em particular. Reflita com ele sobre o que ele fez e mostre em que e por que errou agindo daquela maneira. 6. Lembre-se de que seu exemplo é fundamental. Você, como pai, é modelo, é referência, e os filhos tendem a reproduzir as ações de seus pais. 7. Reserve tempo para ficar com seu filho de forma descontraída. Brinque e divirta-se com ele. 8. Não prometa o que você não puder cumprir, e se prometer, cumpra de qualquer maneira. 9. Escute seu filho. Procure saber o que ele pensa sobre esta ou aquela situação. Estimule seu senso crítico e estimule-o também a formar a sua própria opinião. 10. Elogie sempre que existir motivo para isso. A autoestima é um sentimento que se desenvolve a partir do reconhecimento das nossas qualidades e do que fazemos de bom pelas pessoas que convivem conosco. 11. Quando errar, peça desculpa. Não tenha vergonha disso. Isso mostrará ao seu filho que ninguém é perfeito, o que é preciso e que é preciso ter humildade para reconhecer quando se erra. 12. Seja verdadeiro sempre. Converse com seu filho olhando em seus olhos. Diga sempre a verdade e seja sincero. Isso fará com que você seja visto por ele como alguém justo e digno de ser respeitado. Agora, se possível, chame seu filho para juntos, você, pai, ele e eu, pensarmos juntos sobre algumas questões. A primeira é a seguinte: como está o relacionamento entre vocês? O que precisa e pode ser mudado? O que cada um de vocês tem feito para que o relacionamento esteja da forma como está? E para responder a essa pergunta, pense primeiro nas suas próprias ações antes de culpar ou responsabilizar o outro. Ao avaliar o comportamento do seu pai e do seu filho, lembre-se de que ele tem razões para agir assim que podem ser desconhecidas. Nem sempre conseguimos ser ou agir exatamente como gostaríamos, embora tenhamos uma excelente intenção e nos esforcemos bastante para isso. Segundo, que tempo vocês têm reservado um para o outro? Terceiro, de que forma vocês demonstram o amor que têm um pelo outro? As pessoas não têm definitivamente a mesma forma de demonstrar os seus sentimentos. E se o outro não demonstra que ama você como você gostaria que demonstrasse, não quer dizer que não ame você. Mas, independente da maneira, qual foi a última vez que você demonstrou o amor que tem pelo seu pai e você, pai, pelo seu filho? Quarto, há pais que dizem ter dificuldade para serem carinhosos com seu filho porque também não receberam muitas demonstrações de seu próprio pai. Isso é compreensível, é claro, mas você, por outro lado, não é obrigado a agir com seu filho exatamente como seu pai agiu com você, não é verdade? Quinto, você, filho, tem respeitado o seu pai? Reconhece a importância e o valor que ele tem? Está lembrado de que ele é um dos responsáveis por você existir? Assim como você, ele não é perfeito e também erra, e errará outras vezes, o que não quer dizer que você não deva respeitá-lo, inclusive com a autoridade que é. Além disso, não se esqueça de que não adianta seu pai se esforçar para ser o pai que você deseja se você não estiver aberto a ele. Sexto, e você, pai, tem respeitado seu filho? O fato de ter autoridade sobre ele não quer dizer que não deva exercer essa autoridade de forma respeitosa. A palavra respeito vem de uma outra palavra latina que é respectus, que quer dizer olhar para trás. A atitude que temos com alguém ou alguma coisa que desperta a nossa consideração, o nosso apreço. Assim, em sentido amplo, sentido geral,
respeitar significa reconhecer a existência do outro e a importância que tem pelo simples fato de se tratar de um ser humano. Por fim, não quero terminar sem uma palavra de conforto a você, cujo pai já faleceu, e minha mensagem se baseia em 2 pensamentos. Desconheço o autor do primeiro, mas ele diz o seguinte: é uma grande ilusão humana pensar que o fim da matéria pode nos separar daqueles que viverão eternamente em nós. O segundo pensamento que quero partilhar com você é um provérbio aborígene e diz assim: somos todos visitantes desta terra, deste lugar. Estamos só de passagem. O nosso objetivo é observar, crescer e amar. Depois, voltamos para casa. Se seu pai pudesse se dirigir a você neste momento, acredito que ele diria após olhar em seus olhos de forma amorosa: meu filho, levante essa cabeça, siga em frente e seja feliz. O seu pai está em um lugar de onde jamais poderá ser retirado, dentro de você. Em nome de todos os profissionais do Prozame, deixo aqui o meu cumprimento e meu abraço mais forte e afetuoso pelo Dia dos Pais. Desejo que viva com intensidade o dia de hoje. No mais, obrigado por sua companhia e confiança. Seja apaixonado por si mesmo, obcecado pela vida e não abra mão de ser feliz.